Fala galera, beleza? Adolfo Pisario na área e nós vamos para mais um vídeo relacionado à nossa série de dicas diversas utilizando o Excel. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um recurso que poucos usuários utilizam quando nós falamos de Excel, que é o recurso de gerenciador de nomes. Esse recurso ele vai facilitar a sua análise em dados quando você utilizar funções que necessitam de dados que estão relacionados a uma outra planilha. E nós vamos entender isso mediante a este vídeo. Bom, e nós sempre pedimos que você deixe o seu like, comente o que você está achando dessa série, compartilhe com outras pessoas e se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários ou manda um direct para nós, que nós vamos preparar um vídeo especial com a sua dúvida. Tudo bem? Então, bora para a dica. Nós temos aqui o primeiro período, onde eu coletei alguns dados relacionados à análise que eu quero fazer. Eu tenho o segundo período, terceiro período, quarto período. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar todos os valores que eu tenho distribuídos nos meus períodos. Bom, qualquer usuário no Excel olha para essa situação e pensa o seguinte, olha, é muito simples. Eu vou inserir o sinal de igual, eu vou procurar a função soma, eu vou apertar Tab, vou entrar na função, ou você pode dar 2 cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse e vir selecionando os dados que você queira somar, tudo bem? Então nós vamos aqui clicar na primeira célula. E para usuários mais avançados, a pessoa já conhece o recurso do Ctrl, Shift e o direcional para cima, para a esquerda, para a direita ou para baixo. Se você não conhece, em primeira mão nós estamos trazendo esse atalho para você também. Você não precisa ficar selecionando, apertando Ctrl toda hora. Basta que você selecione o primeiro valor que você queira unir à sua base de dados para alimentar a sua função e vir utilizando o recurso Ctrl, Shift para baixo, porque eu quero somar os valores que começam de 20 até o valor 580. Estou andando linha a linha para baixo. Se eu quisesse ir para o lado, Ctrl Shift para o lado e assim sucessivamente, beleza? O próximo banco de dados que eu quero selecionar é do segundo período. Então eu vou apertar a tecla Ctrl para manter a seleção e agora eu vou apertar Ctrl Shift para baixo. Selecionei o segundo período. E agora o terceiro período. Vou novamente apertar a tecla Ctrl e agora eu vou apertar Ctrl Shift para baixo novamente. E agora nós vamos para o terceiro período. Vou apertar a tecla Ctrl, selecionar o valor 50 e agora eu vou apertar Ctrl Shift para baixo. E você pode fechar a sua função dando um Shift, fechando parênteses ou simplesmente apertando Enter. E toda a soma foi efetuada. Eu quero verificar se essa soma está batendo. Algumas pessoas elas têm receio em relação aos cálculos do Excel. Pessoal, isso não existe. Os cálculos no Excel, eles funcionam, mas nós vamos fazer isso para você. Eu vou selecionar todo esse intervalo que eu tenho de dados e você pode verificar aqui abaixo, olha, 32.480, tudo bem? Não tenha receio dos cálculos no Excel. Bom, e agora nós vamos utilizar o recurso que tanto nós estamos mencionando nesse vídeo, que é o recurso de gerenciador de nomes. Observe que eu fiz a soma de uma maneira simples, mas eu poderia fazer de uma forma muito mais ágil, que vai diminuir o meu tempo operacional em relação ao Excel, que é o gerenciador de nomes. Vamos entender como ele funciona. O gerenciador de nomes que está na guia Fórmulas, nesse botão, ele vai armazenar os nossos intervalos em um banco de dados no Excel. Na memória do Excel, podemos dizer assim. E sempre que você acionar esse banco de dados, você vai poder utilizar em qualquer cálculo que você esteja fazendo ou em qualquer função que você esteja executando na sua planilha, na sua worksheet, na sua workbook, seja como você estiver trabalhando. Tudo bem? Então, nós vamos aqui gerenciar os nomes, ou seja, cada intervalo vai receber um nome e vai ser armazenado na memória do Excel, tudo bem? Eu vou selecionar aqui o 20, Ctrl Shift para baixo, vou em gerenciador de nomes e vou falar que é um novo nome. E observe que o Excel ele já traz para nós o nome da coluna. Observe que tem um detalhe, o Excel ele emprega um underline entre o texto e o número, ou se eu tivesse outra palavra separada ali, dois textos separados, ele ia empregar o underline no meio, porque no gerenciador de nomes, textos separados, eles são unidos pelo underline, tudo bem? E observe que o Excel ele já entendeu que esse intervalo que eu selecionei
é o intervalo de nome P_01. Vou dar um OK e vou fechar. E agora nós vamos gerenciar outro nome. Ctrl Shift para baixo, gerenciador de nomes, novo. E o Excel já entendeu, P_02. Eu vou dar OK e vou fechar. E nós vamos agora para o terceiro intervalo de nomes que eu vou gerenciar no Excel. Ctrl Shift para baixo, gerenciador de nomes, novo, P_03, vou dar OK e vou fechar. E agora nós vamos para o quarto intervalo que será nomeado. Ctrl Shift para baixo, selecionei o meu intervalo, gerenciador de nomes, novo, P_04, vou dar OK. E agora, quando nós clicamos lá no nosso botão gerenciador de nomes, lembrando, guia fórmulas, no conjunto nomes definidos, gerenciador de nomes. Eu tenho 4 intervalos definidos agora para o Excel. O Excel memorizou cada intervalo que nós selecionamos. E quando nós voltamos agora para fazer a soma, a nossa análise, que é somar os nossos períodos, eu vou apertar aqui o igual, vou procurar a função soma, vou dar Tab, vou entrar na função e ao invés de fazer todo aquele processo de seleção, eu vou simplesmente começar a procurar os períodos, os intervalos que nós nomeamos no Excel. Por exemplo, P01 já aparece para a gente. E observe que ele fica com um ícone um pouco diferente, numa espécie de tabela aqui mensurada para nós, diferente das funções que entram com f de x, o indicador de função. Eu vou selecionar o nosso primeiro intervalo, que é o P01, apertando Tab. Você também pode dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Ponto e vírgula, P02, Tab. Ponto e vírgula, P03, Tab. Ponto e vírgula, P04, Tab. E agora eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Mais uma vez, todos os períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, foram somados. A diferença é que nós não precisamos selecionar aqui, apertar Ctrl, segurar o intervalo, apertar Ctrl Shift para baixo para dar continuidade à nossa análise. E isso minimiza o nosso tempo operacional em relação ao Excel. E o grande barato disso tudo, pessoal, é que se eu pegar outro worksheet, ou seja, outra planilha da minha pasta de trabalho e querer efetuar aquela mesma análise, eu não preciso voltar na planilha para selecionar os dados novamente. Eu vou aqui dar um igual, vou procurar a função soma, Tab, e eu vou procurar o meu intervalo. Ele aparece aqui para mim. Ou seja, quando nós utilizamos o gerenciador de nomes, intervalos nomeados no Excel, eu deixo de ter a necessidade de selecionar os dados toda hora que eu for executar funções. E eu utilizo aquilo que já está memorizado pelo Excel. Vamos dar continuidade aqui, P02, Tab, P_03, Tab, P_04, vou fechar o parênteses e mais uma vez a soma aparece para nós. Bom pessoal, a nossa dica ela fica por aqui, esperamos muito que vocês tenham gostado dos nossos vídeos, daquilo que nós estamos trazendo como proposta para vocês e não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir esses vídeos. E, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para ajudar você. Beleza? Valeu!